Comprar a casa própria é o melhor investimento que você pode fazer. Será? Aluguel é dinheiro jogado no lixo. Será? No vídeo de hoje nós vamos tentar entender justamente essa questão que é tão debatida, é uma decisão que muitas pessoas ficam bem confusas na hora de tomar, né? Será que eu devo comprar uma casa, um apartamento? Será que eu devo viver de aluguel? Qual é a melhor opção? Será que realmente o imóvel é um bom investimento? Será que sempre vale a pena comprar um imóvel? Hoje a gente vai responder todas essas questões, então fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair decidido entre comprar ou alugar um imóvel. E não deixe de se inscrever no canal, tá? Já deixa aqui um like nesse vídeo se esse assunto te interessa. Então vamos lá, bora pro vídeo. Então vamos lá, meus queridos, vamos entender como é que fica essa questão da compra do imóvel em comparação com o aluguel do imóvel, tá? Então, para que a gente possa fazer uma comparação justa, eu estou levando alguns fatores aqui em consideração, tá? Primeiro, esse fator é o quê? Que você vai fazer um financiamento, tá? Como é a maioria dos casos, tá? Então, a maioria das pessoas acaba adquirindo um imóvel por meio de financiamento imobiliário. Então, por isso que nesse exemplo também vou usar o financiamento imobiliário. A outra questão é que a gente vai comparar morando no mesmo imóvel, tá? Então, o mesmo imóvel que eu compraria, como que seria se eu alugasse esse imóvel? Então, seria também injusto eu comparar uma casa para eu comprar versus eu morando de aluguel numa kitnet, num apartamento bem diferente do que eu iria comprar. Então, por isso que eu estou fazendo essa comparação, mesmo imóvel, como que seria se eu fosse dono desse imóvel através de um financiamento ou se eu simplesmente morar nesse imóvel alugando. Todos os dados que eu vou mostrar aqui para vocês na planilha que eu montei, eu tirei aqui do site da Caixa, tá? Por que eu usei a Caixa? A Caixa tem aqui esse simulador habitacional, porque a Caixa hoje é o banco com as menores taxas, tá? Para financiamento. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa planilha, vamos entender como que ela funciona, tá? Na verdade, antes de abrir a planilha, vamos fazer aqui rápido uma conta. O imóvel que eu escolhi aqui para a gente fazer a simulação, tá? Eu fiz aqui uma pesquisa considerando a média nacional. Então eu escolhi esse imóvel, né, de mais ou menos aí 600 mil reais, que é um imóvel já de um padrão bem legal, tá? Pode ser um apartamento, poderia ser uma casa, mas eu fiz assim uma pesquisa numa média nacional. Hoje com 600 mil reais você compra um imóvel bem legal em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Vamos pensar aqui para o financiamento, né? Para a compra desse imóvel. O que a gente precisa? De uma entrada. Então, um imóvel de 600 mil reais é dificilmente ou praticamente impossível você comprar ele sem dar uma entrada. Essa entrada hoje mínima que eu considerei também seria uma entrada de 20% do valor do imóvel, tá? Então, quanto é que seria esse valor? 120 mil reais. Então, a gente está partindo do princípio que você tem esses 120 mil reais para dar de entrada no imóvel, tá? Será que vale a pena eu dar entrada e financiar? Ou será que vale a pena eu pegar esses 120 mil, investir, né, aplicar em alguma coisa e viver de aluguel nesse mesmo imóvel? Agora sim, vamos para a planilha e vamos entender o que vale a pena, tá? Um outro parênteses aqui importante também, vocês estão vendo aqui, ó, tabela Price. Por quê? Hoje no mercado existe basicamente duas formas, né? A tabela SAC e a tabela Price. Qual que é a diferença? Basicamente, a tabela Price é aquela opção de financiamento onde você paga a mesma parcela do início ao fim do contrato. Então vamos supor que se a parcela inicial foi 3 mil reais, você vai pagar 3 mil reais do primeiro mês até o último mês de financiamento. Na tabela SAC, é aquela tabela onde você começa pagando um pouquinho mais, só que com o passar do tempo essa parcela vai caindo. Então, por exemplo, você começa pagando 4 mil reais por mês, mas no final, lá nos últimos meses, você está pagando 2 mil reais, 1.500 reais por mês, tá?
Por que eu usei aqui a tabela Price? Também, né, baseado na pesquisa que eu fiz, é a tabela mais usada, tá? Ela é muito mais usada se a gente comparar com a tabela SAC. Então, por isso que eu quis comparar aqui com a tabela Price. Então, o que a gente colocou aqui nessa planilha, né? Como a gente acabou de fazer a conta, né? Olha aqui, ó, entrada no imóvel, né? Então, primeira coisa, tenho que ter 120 mil reais para dar de entrada. Se eu vou dar 120 mil de entrada num imóvel de 600 mil, logo eu vou ter que financiar 480 mil, tá? O que mais que eu estou considerando aqui na planilha? O CET total. O que é isso? Esse é o custo efetivo total. Qual que vai ser os juros que eu vou pagar? Isso incluindo a taxa de juros do banco, aqueles segurinhos, incluindo todas as taxas. Então, atualmente, em média, tá? Por que em média? Porque existem tipos de financiamentos diferentes, então eu peguei o valor médio, nem o maior nem o menor. O valor médio é esse aqui, ó, 0,9% ao mês. Tá? O que mais que a gente está considerando aqui? Ó? Número de meses, então coloquei 360 meses. E normalmente também quando a gente vai fazer um financiamento é um financiamento longo, né? Então 360 meses aí são 30 anos. Coloquei o que? O índice de atualização do imóvel, então isso é importante porque uma das coisas que a gente mais acredita quando vai comprar o imóvel é o que? Mas esse imóvel ele vai valorizar, ele vai aumentar o preço. Isso é verdade, tá? Isso é verdade, então eu considerei isso aqui na planilha também. Na média, hoje no Brasil, esse índice de atualização do imóvel está em 0,20% ao mês, tá? Então, estou considerando isso aqui. Coloquei aqui o preço do aluguel, R$ 1.800. Da onde vem esse valor? Na média, no Brasil, você consegue alugar um imóvel por 0,3%, 0,5% nos melhores casos, tá? E esse seria o valor de aluguel. Então, se a gente pegar 600 mil, extrair 0,3%, a gente vai ter R$ 1.800, tá? Aí colocamos o que? A rentabilidade do investimento, porque a gente vai entender justamente se vale a pena, por exemplo, né, eu colocar esses 120 mil no financiamento ou colocar para investir, né, num investimento. Então, eu coloquei uma rentabilidade ao mês de 0,6%, 0,60%, que é ultra conservador, tá, pessoal? Para vocês terem ideia, isso aqui é o que está rendendo a poupança atualmente, tá? Mais ou menos isso. Então é ultra conservador isso aqui, na verdade, tá? Coloquei aqui uma atualização do aluguel também, ou seja, o aluguel, né, para quem mora de aluguel, para quem já morou de aluguel, sabe, né, que ano após ano o aluguel ele é reajustado, né? Então eu coloquei também aqui a média de atualização do aluguel ao mês, 0,41%. Ou seja, eu tentei ser o mais detalhista possível para que a gente não perdesse nenhum fator que influencie no financiamento e nem no aluguel, tá? Então, jogando aqui esses valores na planilha, a gente tem aqui esses dois resultados. Olha que interessante. Então, no financiamento, vamos olhar primeiro a opção do financiamento. No financiamento, nessas condições aqui, ó, se a gente descer um pouquinho mais para baixo, o valor de prestação, ó, vai ser esse aqui, ó, R$ 4.498, tá? 4.498. Então, lembrando que a gente está usando a tabela Price, ó. Então, do início ao fim, então se eu rolar lá para baixo, ó, lá para o final, ó, 4.498. Então, a gente considerou essa tabela Price, né? Então, o valor fixo do início ao fim. Então, o que eu estou entendendo aqui? Eu tenho 120 mil reais para dar de entrada, mas eu também tenho condições de pagar uma prestação de R$ 4.498. Vamos arredondar, R$ 4.500, tá? Então, no financiamento, o que iria acontecer? Eu pagando esses R$ 4.500 por mês, mais 120 mil de entrada. Eu teria pago o total, né, ao final dos 360 meses, eu teria pago o valor do imóvel, teria pago, né, em amortização 600 mil reais, que é o valor do imóvel, mas eu teria pago só em juros R$ 1.139.554. Olha esse número, galera. Então, eu teria pago 3 apartamentos praticamente, né? Então, total, né, se eu considerar tudo que eu gastei com entrada, com as parcelas e juros,
No final, esse imóvel custou para mim, né, teria custado para mim ao final de 360 meses, R$ 1.739.000. Esse seria o custo do imóvel ao final do financiamento. Porém, né, lembra que a gente tem aqui ó, o índice de atualização do imóvel, então esse valor, esse imóvel não vai valer depois de 360 meses, não vai mais valer 600 mil, ele também subiu, mas ele subiu para R$ 1.231.000. Ou seja, perdi dinheiro. Nesse caso aqui, eu perdi aí praticamente R$ 500.000, tá? Um pouquinho mais de R$ 500.000. Então aqui, nessa modalidade aqui, nessa condição aqui, não seria um bom negócio, tá? Beleza, e como que seria então se eu morasse no mesmo imóvel, pelo mesmo tempo, 360 meses, só que de aluguel, pagando aluguel? Então eu teria pago R$ 1.467.000 em aluguel, né? Dinheiro jogado fora, né? Entre aspas. Mas o que acontece? Eu tive um excedente guardado. Como assim um excedente guardado? Lembra que a gente partiu do princípio que o quê? Que a gente teria 120 mil para dar de entrada e a gente conseguiria bancar uma parcela de 4.500 por mês. Logo, mesmo quando eu fui morar no mesmo imóvel de aluguel, pagando R$ 1.800, esse restante aqui não desapareceu. O que eu fiz com o excedente? Eu investi. Então, logo no primeiro mês, os R$ 120.000, eles foram para onde? Para minha conta de investimentos. E a diferença que eu pagaria aqui, ó, também foi para minha conta de investimentos, tá? Mais ou menos aí R$ 2.700 de diferença aqui. Não torrei. Eu coloquei para investimento. E eu fiz isso ó, durante todos os meses. Então, no primeiro mês, lógico, eu guardei os 120 mil de entrada, mais os 2.698. E a partir dos outros meses, ó, eu guardei justamente a diferença entre a prestação e o valor do aluguel. Ó, e eu fui guardando, ó, 2.600 e pouquinho, 2.600 e pouquinho. No final desses 360 meses, quanto que eu guardei, quanto que eu consegui direcionar na minha conta de investimentos? Eu consegui direcionar R$ 271.000. É isso que eu consegui direcionar. Mas esse dinheiro ele não está parado. Eu não direcionei ele para baixo do meu colchão. Eu coloquei ele em um investimento. E como eu falei para vocês há pouco, um investimento ultra conservador estaria rendendo aqui em média 0,6% ao mês. Então, se eu investir esse montante, né, fui investindo durante os meses, né, e fui fazendo aquele efeito bola de neve, juro sobre juro, ao final de 360 meses, o meu investimento é de R$ 2.724.000. Ou seja, o patrimônio que eu tenho acumulado, eu consigo bancar todo esse meu aluguel aqui, ó, e ainda me sobra aí mais ou menos R$ 1.300.000, tá? Então, olha isso, galera, olha isso. Morei no mesmo imóvel, pelo mesmo tempo, desembolsando a mesma grana. A diferença é que no financiamento eu direcionei toda a grana para pagar o financiamento e na opção do aluguel eu paguei o aluguel e o restante, o excedente, eu investi. E novamente, ó, ultra conservador, num investimento ultra conservador. E aqui, ó, lembra que então na opção do financiamento a gente teria um prejuízo de R$500 mil, aqui a gente teve um lucro de 1,3 milhão de reais. Então, olha que incrível. Nesse caso, fica muito claro que o aluguel seria a melhor solução, tá? Eu fiz aqui várias simulações com vários valores, tá? A gente teve cenários bem diferentes. Em 95% das simulações valeu a pena o aluguel. Valeu a pena o aluguel ao invés do financiamento, tá? Mas isso não significa que você deva excluir a possibilidade de comprar um imóvel, tá? Se isso é um sonho para você, se isso é uma coisa que emocionalmente
faz sentido, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente tem que sim levar o nosso lado emocional em consideração. Então, se eu não consigo me sentir bem sabendo que eu estou pagando aluguel, se eu preciso sentir que essas paredes aqui que me cercam é meu, mesmo eu perdendo dinheiro, como a gente viu aqui, não tem problema, vale a pena, né? Isso funciona igual o carro, né? No carro já está muito mais claro, né? Isso já é uma coisa muito mais difundida. Todo mundo sabe que comprar um carro é perder dinheiro. Mas mesmo assim, muita gente compra, por quê? Porque quer o conforto, quer a praticidade, enfim, quer usufruir do carro. Então a pessoa está disposta a perder um pouco de dinheiro em troca daquilo. Então no imóvel pode ser a mesma coisa. A única coisa que tem que ficar claro para você é que você vai fazer uma escolha que vai custar dinheiro, tá? Financiamento não é investimento. Então, quando você está comprando um imóvel para realizar um sonho de morar na sua casa própria, ótimo, esse sonho custa mesmo. Nesse caso aqui, ó, custou 1.1.739.000. Ok, se para você esse valor faz sentido, ótimo, valeu realizar o sonho. O que eu deixo alerta aqui é para aquelas pessoas que estão buscando comprar um imóvel como investimento, tá? Aí sim você tem que fazer essa conta aqui, porque aí de fato você vai estar podendo entrar num falso investimento. Você acha que está investindo porque daí você só olha isso aqui, ó. Você só olha esse número e esse. Você só olha, eu vou comprar um negócio que vale 600 mil, que depois vai estar valendo 1.200.000, ou seja, eu vou dobrar o meu patrimônio. Só que a gente não faz essa conta aqui, dos juros. E principalmente, essa conta aqui, ó. E se eu não comprar o imóvel e eu aplicar esse dinheiro em outras coisas, tá? E de novo, pessoal, aqui eu fiz a simulação em algo muito seguro. Porque se a gente mudar um pouquinho a rentabilidade, se a gente montar uma carteira de investimento um pouquinho melhor, que renda 1% ao mês, ó, eu vou alterar aqui, vocês vão ver a diferença que vai dar aqui, ó. 1% ao mês. Olha isso, 10 milhões de reais. Então, eu quis colocar aqui um número mais ultra conservador para você não ficar muito deslumbrado. Mas se você fizer um pouquinho de esforço e conseguir uma rentabilidade de 1% ao mês e você fizer esse movimento aqui, por exemplo, como forma essa simulação, você vai ter um patrimônio aí de 10 milhões de reais depois de 360 meses. Seria 10 imóveis desse aqui. Seria a mesma coisa que você ter 10 imóveis. Então, por isso que a decisão de comprar o imóvel tem que estar muito alinhada a por que você quer esse imóvel. É o sonho da tua vida? É aquela casa que você vai morar ali para sempre, vai construir uma família ali, é aquilo, e você vai pagar, você está disposto até a perder, né, capital para comprar esse sonho? Ótimo, maravilha. Não, eu estou comprando essa casa hoje, eu até quero morar ali um tempo, mas depois eu quero vender, eu tô pensando em investir. Então cuidado, faça essa conta, tá? Faça essa conta. Eu vou disponibilizar essa planilha aqui para vocês, porque eu acho que é muito importante a gente ter uma ferramenta para a gente poder tomar uma boa decisão, tá? Talvez você consiga comprar um imóvel em outras condições, talvez esse custo efetivo, né, de alguma forma aí você consiga diminuir, enfim. Eu vou disponibilizar essa planilha para que você possa fazer a sua simulação, tá? Para entender se você está fazendo um bom negócio em comprar esse imóvel financiado ou se não realmente vale a pena ficar no aluguel. Bom, então se você quiser baixar essa planilha 100% gratuita, vai lá no meu Instagram, me chama no direct, diz que você veio desse vídeo aqui, que eu vou te enviar essa planilha para você fazer a simulação de acordo com os valores que você quer investir dentro do imóvel, para você de fato poder saber se vale a pena no seu caso comprar o imóvel ou ficar no aluguel, tá? E se você já está ligado qual é a melhor alternativa no seu caso, deixa aqui nos comentários. Você vai comprar ou alugar um imóvel? Valeu, meus queridos, nos vemos no próximo vídeo.